Então, quer dizer, é uma história que eu acho que tem um legado muito importante. Eu acho que nós, sapiranguenses, em especial, nós temos muito a aprender com esse passado Mucker. No sentido de aprendermos que, e eu acho que isso serve para o Brasil no contexto atual, essa polarização de ideias, essa polarização de opiniões, ela só leva a um fim, que é a tragédia. Né? Por quê? Porque o Mucker foi exatamente o resultado da polarização de uma comunidade. De um lado, aqueles que defendiam a fé de Jacobina. E do outro, seus inimigos que não entendiam e que não aceitavam. E que queriam simplesmente extirpar do território da colônia aquele grupo do Ferrabras. Tanto é que o conseguiram. Eu tenho defendido, né, a tese, né, a ideia, né, de uma pluralidade de ideias. Exatamente. E eu penso diferente de ti, eu não sou teu inimigo. Exato. Até por uma concepção espiritual, parte um do outro. E mais ainda, eu insisto numa outra questão. Nós temos aqui uma questão de gênero. Por quê? Porque Jacobina é mulher. E o fato de uma mulher, no contexto do século XIX, liderar um grupo de religiosos que, aos olhos da igreja, transgrediram a versão oficial. Certo. Eu digo para vocês assim, hoje eu percorro Sapiranga e eu vejo cada dia mais, e aqui com nenhum juízo de valor eu falo isso, mas a cada esquina eu encontro um templo religioso. Muitos deles eu questiono do ponto de vista da minha concepção, eu questiono. Porque alguns deles apresentam, né, de uma forma nada acanhada o seu propósito, que é a questão financeira. Entretanto, dentro de uma percepção de pluralidade, de liberdade, eu não tenho o direito de ir lá e dizer, escuta, vocês são um bando de loucos, de fanáticos, não sei o quê, vamos acabar com isso aqui. Porque as pessoas são livres para participar daquilo que elas quiserem. E eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Então, infelizmente, Jacobina viveu num tempo em que essa pluralidade não havia. Ou você era católico ou você era evangélico. Mas assim, para nós ir encaminhando, eu quero entrar no assunto de Sapiranga ainda, tá? Aí eu quero falar sobre, primeiro, quem deu essa guarida? Foi o Império? Foi o Estado? Quem foi que deu essa guarida para acontecer o ataque? Né? Porque se ele era um coronel... É importante que a gente diga, né, que quem protagoniza, né, digamos assim, o ataque, sem dúvida alguma, é o Império. Né? Quem manda as forças oficiais para cá é o imperador Dom Pedro II. Ele determina que o coronel Genino Sampaio, baiano de nascimento, que desconhecia absolutamente a região, comandasse parte das tropas que são deslocadas para cá com o intuito de acabar. E eles achavam, honestamente, na época, que isso não duraria mais do que alguns dias, porque afinal de contas era um grupo de colonos que só tinham enxadas, né, e foices. Isso acabaria em questão de pouco tempo. Só que a coisa não foi da forma como eles imaginavam, né? A coisa foi muito além. Tanto é que com a morte do coronel Genino Sampaio, o conflito não termina. E o Império determina a substituição do Genino Sampaio pelo comandante Santiago Dantas. É Santiago Dantas que vai continuar, eu digo, a epopeia aqui no Ferrabras, e que vai levar até o fim, quando então, no dia 2 de agosto, né, o momento final do conflito é o dia 2 de agosto de 1874, quando então a Jacobina é descoberta ali nas imediações do que hoje nós temos a Cruz, quando então ela e outros 16 adeptos vão ser assassinados. E todo mundo vai ser jogado dentro de um buraco comum. Então, quer dizer, 2 de agosto é o fim.
que acontece com os dissidentes, aqueles que não morreram? E os filhos? E o marido? Os filhos, os 6 filhos, né? O marido até hoje não se sabe, como eu comentei antes. Se morreu ou não. Né? Aquele cadáver dependurado nas Mas matas ele não do estava ali Ferraz, com os 16. ele havia saído, naquele momento ele se retira. Segundo pesquisas, a Jacobina e o marido haviam se desentendido nos momentos mais finais, e o João Jorge Maurer teria se retirado por divergências, né? Inclusive aí é que vem a ideia de que Jacobina teria um amante, que é o suposto Robinson, então quer dizer, mais um elemento para destruir a imagem dessa mulher. E os filhos, os 6 filhos. Leithart, que é a criança de colo, os seus inimigos vão dizer que Jacobina, no ataque do dia 19 de julho, leva essa criança desesperadamente no colo e leva até o esconderijo. Em razão da choradeira da criança, o que Jacobina teria feito? Teria matado seu próprio filho de colo. Barbaridade. Foi isso que os inimigos disseram. Algo muito pouco acreditável. Ao que tudo indica, Leithart, essa criança de colo, teria tido o mesmo destino que as outras. Todas elas foram... Quando Jacobina, porque Jacobina sabia o fim dela. Ela tinha plena consciência do fim dela. E quando ela vê que as coisas não tinham mais volta, ela determina que todos os seus filhos sejam levados embora. E ela leva essas crianças para serem criadas por outras famílias. Não se sabe Tanto hoje, então... Sabemos, nós temos os descendentes, né? É mesmo? Nós temos vários descendentes, né? Eu sempre me arrepio quando eu falo disso, porque agora com a pandemia principalmente, fiz várias lives e tal. Até semana passada eu fiz uma live, né? No Memorial da Santa Casa, do Hospital da Santa Casa em Porto Alegre, né? E a gente teve, assim, uma audiência muito expressiva, porque eu falei exatamente sobre Jacobina, religião e medicina, né? E a gente tinha na plateia virtual, claro, perfeito, né? Descendentes. E hoje com as redes sociais, eu fiquei assim bem emocionado depois do fim da live, porque uma descendente da Jacobina depois me chamou no Messenger, né? Porque ela viu meu nome, procurou no Facebook, e ela, minutos depois, ela me chamou no Messenger e disse: eu tô profundamente emocionada com a tua fala. Se eu não me engano, ela é tataraneta de Jacobina. Ela mora, agora não sei se é Encantado, um município bem mais distante. Ela disse: eu estou encantada com a tua fala, porque hoje, assim, né, pelo que tu falou, te ouvindo falar, eu senti, assim, a minha Jacobina, a minha tataravó, né, colocada num lugar de dignidade. Porque né? ela deve ter ouvido muita história negativa. Exatamente, aí ela trouxe, né? E eu já tinha conversado com outros descendentes, porque... Às vezes ela nem quis falar. Porque muitos deles, o que inclusive alguns tentaram fazer, né? Procuravam mudar até o sobrenome. Bárbaro. Porque, gente, durante muito tempo, carregar o sobrenome Mendes ou o sobrenome Maurer era um castigo. Eu lembro muito bem, eu não sou tão velho assim, eu tenho 44 anos. E quando eu comecei as minhas pesquisas... Tá mais novo que tu. Quando eu comecei as minhas pesquisas, lá com os meus 20 e poucos anos, por incrível que pareça, ainda havia um estigma aqui na cidade de Sapiranga, em se falar de mucker. Imagina, gente, eu estou falando de 1999 e 2000. Ainda havia um estigma. Não mexe com isso... Esse assunto não é legal, né? Ele fede, entendeu? Sim. Só quero mandar aqui para nós, vamos contextualizar e vamos entrar na pergunta do nosso amigo aí. Tá? Mandar um abraço pro João Flores, está dizendo que está muito bom o programa. A Sônia está acompanhando e a Cíntia, lá dos Altos do Alegrete. Nossa, sim. Eu sempre falo errado a cidade dela, mas Alegrete é Bagé. Sim, tá lá na fazenda. Um abraço para ela. Isso, tá acompanhando nós. O Mirko também, já várias mensagens aqui. Ele perguntou ali aquela hora do toldo, nós já passamos a pergunta. Boa noite, Clarinda. Boa noite. Isso aí, pessoal, vai se inscrevendo aí no programa. A Vera, agora o museu vai virar um museu de verdade. Temos grande diretor, o Daniel. Muito bem.